Olá a todos, é sempre uma satisfação muito grande poder compartilhar com os companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier e com todos os que se conectam conosco o estudo de um tema da doutrina espírita. É com gratidão no coração, portanto, pela oportunidade que estamos aqui hoje para estudar um tópico do Livro dos Espíritos. Nós estamos passando por momentos muito difíceis e é fundamental que todos nós possamos manter um padrão vibratório com predomínio de serenidade, esperança e principalmente de fé em Deus, porque nós sabemos que a justiça divina é infalível e tudo o que acontece tem uma razão de ser, mesmo que não esteja ao alcance do nosso limitado entendimento moral e espiritual. Sabemos que a espiritualidade superior está grandemente envolvida nas atividades de auxílio, tanto aos muitos desencarnados como aos encarnados que estão padecendo os mais variáveis tipos de sofrimento nessa pandemia. Ela necessita de um substrato vibratório que os auxilie a nos auxiliar. E todos nós devemos refletir sobre a necessidade de fazermos a nossa parte, de forma que a regularidade das preces, dos estudos doutrinários, de toda atividade de cunho espiritual fraterno que puder ser feita, mesmo que não presencialmente, são de fundamental importância para nós mesmos e para a espiritualidade superior. Vamos então à leitura de uma frase do nosso querido Chico Xavier, que nos diz que nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas. Em seguida, como de praxe, vamos proceder à leitura da página de abertura, para fazer uma transição para que a gente tenha um preparo adequado para o estudo que se seguirá, que hoje será do livro Mãos Unidas, da autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É a lição de número 17. A chave bendita. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás, deixando fale alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que te diga respeito, exclusivamente as tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrência que te amargurem as horas, e a simpatia vibrará sempre em teu favor toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós através dos pequeninos gestos
de tolerância e bondade. E o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Encerrando, seja na vida particular ou portas adentro da casa, no grupo de serviço a que te vinculas ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Bom, vamos fazer a nossa prece. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de bondade, amor, justiça e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, que tantos ensinamentos nos trouxe, aos mentores queridos da nossa casa, professor Eurípides, nosso mentor, Chico, nosso patrono, e toda a espiritualidade que nos envolve com carinho e que tenta que nós tenhamos esperança, fortalecimento, coragem para seguirmos adiante a despeito das dificuldades do caminho. Que assim, envolvidos por essas vibrações de amor e de paz, possamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje, ele diz respeito, como eu falei, ao Livro dos Espíritos, e as questões compreendidas vão da 614 a 628. Essas questões abrem o capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, a terceira parte das leis morais, né? O capítulo 1, intitulado da lei divina ou natural. São diversas as leis morais, todas estudadas nos capítulos subsequentes, como, por exemplo, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da liberdade, da justiça, amor e caridade, e diversas outras. Nesse capítulo de abertura, então, nós vamos estudar os princípios inerentes às leis de Deus. Na questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural, respondem os Espíritos, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então já se pode depreender inicialmente que o homem, espírito imortal reencarnado, não obstante possuir livre-arbítrio e poder tomar todo tipo de atitude, de decisão que deliberar, ele está vinculado às leis imutáveis, como é dito na questão 617, né? Leis que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, e as que dizem respeito ao homem em si mesmo, nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, que são as leis morais. Reparem que no final da questão 614, os Espíritos dizem: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, nós temos um roteiro, um planejamento reencarnatório, por vezes abrangente, mas também muito detalhado, minucioso, que é aplicável às mais variadas situações da vida material e espiritual, que nos serve de guia seguro em nossas experiências, quando bem compreendidas e bem vivenciadas. Diante desse conceito, a primeira indagação que pode nos vir à mente, já que há uma variação muito grande de doutrinas religiosas no plano terreno,
com todo tipo de dogma e de interpretação das leis de Deus, além dos ateus, né, que sequer acreditam na existência dele, é de como poderíamos vivenciar a lei de Deus de uma maneira uniforme para todos os povos, crentes e descrentes, para que ninguém possa justificar desconhecimento dessas diretrizes divinas, nem interpretar situações de vida como injustiças pelo seu desconhecimento. É então que Kardec faz uma pergunta crucial, capaz de nos esclarecer quanto a essa indagação. Na 621, ele questiona: onde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta é de grande valor, porque nela está subentendida toda uma gama de dúvidas, interrogações, já que há necessidade de um entendimento que seja acessível a toda a humanidade. E os espíritos respondem de uma maneira não só muito objetiva, mas impactante, elucidativa e inquestionável: na consciência. Ou seja, independentemente do meio social e cultural onde reencarnamos, cada espírito traz consigo, imantado em sua consciência, aspectos relevantes da lei divina que, lógico, podem e devem ser desenvolvidos ao longo da vida corpórea. Nós podemos observar esse fato desde a mais tenra idade, onde crianças demonstram que o conceito de certo e errado, por exemplo, já existe em sua consciência antes mesmo de ser ensinado pelos pais. Ele certamente será desenvolvido com o passar do tempo, porém a base fundamental já é perceptível. Um exemplo que me ocorreu foi uma história verídica, né? Que um amigo de trabalho me contou uma vez, que ele chegou em casa, encontrou uma das paredes da sala toda rabiscada de canetinha colorida. Ele tinha uma filha na época com 3 anos de idade. Ele fez uma expressão de rosto zangado, a chamou e perguntou: minha filha, quem foi que fez isso na parede? E de bate-pronto, de imediato, ela respondeu: foi vovô. Ou seja, ela não só sabia que ela fez algo errado, como ela já tinha automaticamente, né, uma forma de tirar a responsabilidade dela daquele ato. Quer dizer, isso é uma forma ilustrativa do cotidiano, de mostrar como a gente já tem algumas aquisições, né, que nós já reencarnamos com elas. Muitas são, às vezes, somente básicas, mas estão na nossa consciência. Então, dando seguimento ao nosso tema, é importante nós termos um entendimento de que a compreensão das leis de Deus guarda uma proporcionalidade com grau de adiantamento moral e espiritual do homem, e vem interagindo com a lei dos homens desde os primórdios da civilização, com variação do nível de responsabilidade moral, de modo que os selvagens que adoravam ídolos de pedra e realizavam sacrifícios para as divindades, se encontrando ainda nas etapas iniciais da evolução espiritual, precisaram, no decorrer dos séculos ou até milênios, para interagirem de forma mais complexa e consistente com as leis divinas. A lei dos homens, incluindo as de caráter religioso, variavam de acordo com o progresso moral de cada civilização e gradativamente foram se modificando no sentido de se aproximarem gradativamente das leis de Deus, que são imutáveis. Cerca de 1500 anos antes de Cristo, surge Moisés, com leis rígidas e punitivas, com a conceituação de olho por olho, dente por dente, em função de uma coletividade ainda muito primitiva sob o aspecto espiritual, que precisava naquela época de uma legislação que contemplasse esse estágio espiritual. Muitos séculos depois, Jesus trouxe não a negação, mas o aperfeiçoamento das leis mosaicas. Como nos disse, não vim destruir a lei, não vim para destruir a lei, mas sim para cumpri-la, introduzindo o conceito de Deus não mais como Deus dos hebreus, por exemplo, mas de toda a humanidade,
a analogia muito feliz de Deus como um pai amoroso, que quer que seus filhos se amem uns aos outros como irmãos, se perdoem, cultivem a humildade e outras virtudes elevadas. E mesmo assim, ao longo de 2000 anos, foram observadas grandes deturpações dos ensinamentos de Jesus, incluindo os concílios da Igreja, as cruzadas, a Inquisição. Mas em paralelo com o amadurecimento espiritual de parte da humanidade, já suficiente para receber e dar continuidade à terceira revelação com Kardec, Moisés representou a primeira revelação, Jesus a segunda, e as leis humanas foram se aproximando então mais das leis divinas. Com o advento do Espiritismo, o Livro dos Espíritos teve a sua primeira edição em 1857, houve um grande avanço com relação à compreensão das leis morais, demonstrando mais uma vez que foi preciso e ainda será níveis de crescimento moral e espiritual até a humanidade atingir o estágio de harmonia e equilíbrio, tão almejado por todos os que já compreenderam que as leis de Deus se sintetizam, na realidade, na lei de amor. Um amor grandioso, cósmico, universal, de infinita abrangência, e que o homem, enquanto espírito imortal, faz parte de uma ordem universal, e não se restringe a um elemento isolado de uma restrita morada planetária entre as bilhões que se espraiam pelo universo. É a expressão mais pura da lei de Deus. Na questão 619, quando Kardec pergunta se a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem essas leis, os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Vinculado a esses conceitos se encontra a reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita, já que através das existências sucessivas, vivenciando as mais diversas experiências, o espírito tem oportunidade de desenvolver a inteligência e a moralidade, permitindo uma compreensão cada vez mais apurada das leis divinas. Voltando a Jesus, mencionado anteriormente, os espíritos respondem a Kardec, na questão 625, quando ele indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe oferecer de guia e modelo, que o Cristo constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é o mais perfeito modelo, e a doutrina que ela ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, disseram os Espíritos. Após a passagem de Jesus entre nós, ocorreram, através dos séculos, muitas modificações com relação aos seus ensinamentos. Em primeiro lugar, ele próprio não deixou nada por escrito. O primeiro evangelho foi escrito por volta de 64 anos após o seu desencarne, foi o de Marcos. Como todos os outros, de Mateus, Lucas e João, sofreram diversas traduções. O de Marcos do aramaico, idioma que Jesus falava, para o grego, depois para o latim e para os mais diversos idiomas, e os de Mateus, Lucas e João, segundo alguns estudiosos, escritos primariamente em grego, mas também passando pelo mesmo processo de tradução sucessiva. Portanto, tempo e tradução, além dos concílios católicos, que eram reuniões do alto escalão da nascente religião católica, que alteraram o conteúdo original de acordo com interesses pessoais e políticos, como a retirada do conceito de reencarnação, por exemplo, contribuíram para descaracterizar e dificultar o entendimento da pureza doutrinária trazida por Jesus. Mas mesmo assim, valiosos ensinamentos
não só os diretos, como as parábolas, que continham mensagens ocultas, que só poderiam ser compreendidas com o amadurecimento moral da humanidade, permaneceram preservados ao longo do tempo e são suficientes para nos servirem de segura orientação moral e espiritual. Vejamos então nessa linha de raciocínio, leis de Deus, Jesus, nosso modelo, alguns exemplos desses ensinamentos intimamente relacionados às leis divinas. Jesus responde aos fariseus quando lhe foi perguntado sobre o maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Este é o segundo. Toda a lei e os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos. Em um primeiro momento, podemos entender que Jesus ressalta a importância fundamental do nosso elo, da nossa comunhão com a fonte que nos emanou, com o nosso Criador, como um ato de amor, um profundo sentimento de glorificação e gratidão ao Pai, procurando viver nosso cotidiano sintonizados vibratoriamente, vinculados a Deus, o que reconhecemos que para os nossos padrões evolutivos atuais não se constitui uma tarefa fácil, uma vez que mergulhados na matéria, nós vivenciamos muito mais as nossas preocupações, experiências mundanas, muitas vezes só lembrando de Deus em momentos de dificuldade. Há um outro aspecto, porém, abordado por alguns estudiosos religiosos, no sentido de como amar a algo, entre aspas, que não se pode conceber, já que atualmente o homem não tem capacidade para compreender a essência divina. Nós não conseguimos ter essa percepção. Deus, por ora, é incognoscível. Falta-nos, como diz Emmanuel, um sentido de cunho espiritual. Assim como falta, numa comparação grosseira, o sentido da visão ao deficiente visual de nascença para compreender as cores. Não há condição para que se efetue esse entendimento. Uma possível alternativa para a compreensão dessa ideia, mesmo que parcial, naturalmente, pode ser encontrada em algumas obras doutrinárias. No livro Vida Feliz, que Joana de Ângeles ditou através de Divaldo Franco, especificamente no último texto, número 200, a benfeitora espiritual escreve: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Chama a atenção que Joana relaciona o amor a Deus aos deveres retamente cumpridos. Outro texto digno de nota está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, uma mensagem assinada por Lázaro, intitulada O Dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Lázaro estabelece no texto, de uma forma inequívoca, que o amor a Deus se estabelece no cumprimento do dever, tal qual a citação anterior de Joana. De acordo com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios, não submissão no sentido depreciativo, naturalmente, mas os princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Acrescenta o benfeitor que dessa forma pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento, nos disse Emmanuel. Fica sugerido, então, nesse enfoque de pensamento, como proposta de reflexão, que
que o amor de Deus se identifica também com o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos morais. Tais condutas aplicáveis em nossa vida atual, no nosso atual estágio evolutivo, não dependem da compreensão da natureza de Deus, por ora para nós inalcançável. E com relação a amar ao próximo como a si mesmo, há muito conteúdo na literatura espírita sobre esse ensinamento de Jesus. Para sermos concisos, podemos mencionar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título exatamente Amar ao próximo como a si mesmo, onde Kardec afirma que, abre aspas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Então, continuando, pegando alguns ensinamentos, algumas lições preciosas de Jesus, amai os vossos inimigos. É uma frase curta, já foi várias vezes tema de uma palestra inteira, mas como esse não é o nosso objetivo, mas extrair sinteticamente a essência de um ensinamento que está em conformidade com as leis de Deus. O inimigo, um termo pesado para os dias de hoje, né? E que na prática pode se constituir em qualquer pessoa com a qual tenhamos alguma animosidade e de quem guardamos mágoa, ressentimento ou qualquer sentimento inferior. E vale lembrar que ele também é o nosso próximo. Então nós podemos afirmar que o amar nesse contexto não significa nutrir, pelo que nos prejudicaram, o afeto que dedicamos àqueles a que verdadeiramente amamos, mas não alimentar nenhum sentimento negativo com relação a eles, não lhes desejar o mal, não sentir satisfação, contentamento com as suas dores, buscar perdoá-lo, por mais que isso possa nos parecer difícil, e até ajudá-lo quando as circunstâncias permitirem. O capítulo 12 do Evangelho é todo dedicado a esse tema e, portanto, muito consistente para quem quiser se aprofundar. Outro ensinamento: reconcilia-te com teu inimigo enquanto ambos estão a caminho. Outro ensinamento de natureza extremamente prática. Nós devemos eliminar qualquer tipo de inimizade que tenhamos por alguém. E o que significa enquanto ambos estão a caminho? Enquanto ambos estão encarnados, consequentemente, a caminho, como ocorre com todos nós, da desencarnação. Porque se nós não resolvemos nossos desafetos nessa existência e os levamos para o plano espiritual, tal fato poderá ter desdobramentos por longo tempo, como nós vemos frequentemente na mesa mediúnica nos casos de obsessão. Um desencarnado perseguindo um encarnado que teria lhe prejudicado em uma vida passada. Suponhamos que esse encarnado desencarne e o perseguidor que está no plano espiritual reencarne. Aí se invertem os papéis. Se não houver perdão, o processo de perseguição se inverte e pode se manter assim por séculos, Por mais que isso possa parecer surpreendente, mas nós já tivemos a oportunidade de presenciar várias vezes. Ou então reencarnam juntos, como pais e filhos, ou como irmãos,
ou como cônjuges, enfim, numa tentativa de que os laços familiares auxiliem na reconciliação. Mas o que nós vemos muitas vezes, infelizmente, são processos graves de conturbação familiar. Isso porque o sentimento negativo, ou mesmo o ódio alimentado no íntimo do espírito, continua prevalecendo. Esse contexto tem ligação íntima com outro ensinamento de Jesus, quando disse a Pedro: perdoa o teu próximo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós sabemos que perdoar pode ser muito difícil, ainda mais para nós, no nosso atual estágio moral. Mas um aspecto importante do perdão que também por si só gera um estudo inteiro, um aspecto importante é que o maior beneficiado pelo perdão não é aquele que é perdoado, mas sim o que perdoa. E por quê? O que é perdoado pode se sentir aliviado, mais harmonizado, se teve consciência do seu erro, mas ele não está isento de ressarcir sua atitude de prejuízo ao seu próximo nessa ou em outra existência, porque ele gerou em seu perispírito uma mácula, uma desarmonia que precisa ser reparada futuramente, através do sofrimento, do trabalho no bem, ou através de ambas as situações, dependendo da intensidade da falta cometida, para que isso não se torne um empecilho na sua evolução espiritual. Já o que perdoa, ele se desvencilha do rancor, da raiva ou até do ódio, ele se depura perispiriticamente e se permite não ter mais que encontrar, pelo menos pelo motivo em questão, o seu algoz numa vida futura. Olha quanta coisa, apesar de todas as modificações, alterações, quantas coisas de conteúdo extremamente importante ainda permaneceu do legado de Jesus. Vamos a mais um. Faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Esse ensinamento já foi comentado há pouco no texto de Kardec. Mas vamos refletir sobre alguns exemplos práticos inseridos no nosso cotidiano. Eu gostaria de não ser ofendido, então não vou ofender. Eu gostaria de não ser caluniado, então não vou caluniar. Que fizessem intrigas envolvendo o meu nome, então não vou articulá-las. Não gostaria de ser agredido ou de ser roubado, então não vou roubar nem agredir. Gostaria de ter um pedido sincero de perdão da minha parte, aceito, então eu vou aceitar um pedido de perdão. Olha quanta coisa do cotidiano, do dia a dia, pode ser inserido nesse ensinamento. Continuando, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Essa máxima do Cristo é ainda hoje interpretada de forma errônea por muitas pessoas, e alguns chegam a achar que ela expressa um sentido de covardia. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho, do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Jesus não proibiu o direito de defesa, ele condenou a vingança. Na realidade, a essência desse pensamento expressa que não devemos retribuir o mal com o mal. Quando se suporta um insulto, a injustiça, a perseguição sem revide ou vingança, está se fortalecendo o coração com o exercício da humildade, uma visão pacífica de situações adversas que muitas vezes não têm como serem modificadas. Há nessa atitude aparentemente passiva de não revidar a essência da caridade, uma grande coragem moral. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita.
Jesus disse em Mateus: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. A essência desse ensinamento é fazer o bem sem ostentação. E o exemplo da esmola pode ser estendido para as mais diversas situações do cotidiano. E num mundo de provas e expiações como o nosso, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pela satisfação íntima de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade, na realidade, a fim de desenvolver o amor dentro de si, que é uma meta evolutiva da humanidade. Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o próximo, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo cuidado de deixar perceber que o fazem, porque necessitam satisfazer sua vaidade pessoal, seu orgulho. Isso quando não proclamam aos quatro ventos o que fizeram em benefício do próximo. O que fizemos, vamos nos incluir naturalmente, porque nós estamos dentro desse contexto. Como disse o Cristo, esses já receberam sua recompensa, ou seja, anularam o mérito espiritual da sua ação. Kardec destaca também sobre a pessoa que faz pesar sobre seus benefícios, faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram o auxílio através de imposições de atitudes ou de ações, exaltando os sacrifícios que fazem ou suportam. Esse comportamento, que é bastante comum, demonstra o quanto o homem está distante de fazer o bem pelo bem. Vemos isso em pais reclamando dos filhos, expondo o que fizeram para eles quando pequenos, cônjuges cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram, amigos se afastando de amigo porque não recebeu do outro as atenções das quais se julgou merecedor, e diversos outros exemplos que nós poderíamos utilizar. Bom, tendo assim buscado o entendimento sobre a questão da lei divina e buscado também exemplos dados por Jesus, conforme nós vimos anteriormente, o ser mais perfeito que Deus nos enviou para servir de guia e modelo, nós encerramos esse estudo desejando que tenhamos contribuído de alguma forma para a reflexão de todos. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo mais uma vez ao plano espiritual por estarmos juntos, por comungarmos dos mesmos ideais, por estarmos sob proteção direta, desde que nós nos permitamos, pela nossa conduta, que deve ser de autoburilamento, de melhora íntima, e que nós continuemos a nossa marcha, sempre sabedores do amparo divino, sempre sabedores que os amigos espirituais estão sempre próximos, aguardando a nossa receptividade para que eles possam nos auxiliar. Que fiquemos todos em paz, que assim seja, graças a Deus.